Olá, bem-vindos a mais um episódio de Divã de CNPJ, que é uma série de diálogos que eu estou construindo com empreendedores e empreendedoras que eu admiro, porque no final das contas, a grande questão que está por trás dessa série de podcasts, de diálogos, é essa: o que faz com que um produto seja bem sucedido? Como que o sucesso, que é essa meta que todo mundo almeja, sem saber muito bem por que quer, é muito interessante você perguntar para uma pessoa, tá, mas você quer sucesso, como que você categoriza o sucesso, como que você enxerga o sucesso, e o que é esse sucesso para você, e por que você, a custa de que você quer esse sucesso? Porque ele sempre vai te tirar alguma coisa. Ele te dá alguma coisa, por exemplo, sei lá, bens materiais, mas ele vai te tirar, por exemplo, paz de espírito ou qualidade de vida com a tua família. E quando a gente olha para essas pessoas com quem eu tô conversando, a gente entende, a partir desse olhar delas pro sucesso, pro produto, que um produto, ele se confunde muito com a pessoa física que pensou aquele produto. Uma das coisas mais deliciosas, a Lu Ferreira, que é a minha convidada de hoje, criadora do Chata de Galoche, que é uma criadora, no final das contas, a gente estava falando isso antes de entrar aqui. A Lu, na verdade, não vende produto, não vende serviço, ela vende a sua visão sobre um determinado produto ou serviço, né? Ela reflete as suas lutas pessoais dentro daquilo que ela cria. Na verdade, ela tem uma comunidade que ama a Lu. A Lu tem, assim, centenas de milhares de seguidores no Instagram. Isso pouco importa, porque no final das contas ela tem gente que admira a maneira como ela vê o mundo. E é isso que ela acaba destilando e colocando nos produtos dela. Então eu tenho a honra de falar com a Lu Ferreira. Eu não vou te apresentar, Lu. Eu sei que você está na tua casa. Eu não vou te apresentar, porque o que eu quero é exatamente entender como que tudo isso começou. Eu tô interessado em saber como que foi a tua infância, quando você descobriu como que você era empreendedor, o que você estudou e quais foram as ferramentas que te transformaram na empresária, na criadora, na empreendedora que você é hoje. Bem-vinda ao Divã, Lu. Muito obrigada. Nossa, já me senti super apresentada, imagina. Vou usar um pedaço do que você disse aí para me apresentar para as pessoas. Então, é legal que você falou de infância, e a gente estava comentando, né, que nós temos meninas, né, e depois que a gente vira mãe, vira pai, eu acho que fica muito mais claro o impacto, né, que a infância teve na gente, porque eu, pelo menos, eu relembro muito da minha infância, observando a infância da minha filha. E eu virei empreendedora por acidente. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa que eu sentia que eu tinha até aptidão para isso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, e isso vem da infância. Eu sempre fui a menina que gostava de desenhar e sempre fui muito estimulada por isso. Meu pai achava isso interessante, ele também gostava de desenhar. Meu pai é engenheiro, eletricista, então ele desenhava também lá os... Então, e aí a família inteira de engenheiro, todo mundo queria fazer arquitetura, engenharia, e eu gostava disso. Então sempre fui estimulada a ser criativa em casa, o que eu acho uma coisa muito importante. Acho que isso moldou muito quem eu sou hoje. E quando eu estava na escola, eu não sabia o que eu ia fazer, né, na faculdade. E aí, o colégio onde eu estudava, ele tinha uma... Como chama isso? Gente, eu esqueço palavras. Teste de aptidão. Facundo. Teste de aptidão. Isso, que daí... Esse mesmo. Daí fiz, e aí apareceu lá, desenho industrial. Aí eu, o quê? Falei, o que é isso? Eu não sei, vou trabalhar em indústria, mas ao mesmo tempo, né, bati ali, né, a família de engenheiro, arquiteto, desenho e tal. E daí minha mãe tinha uma pessoa que fazia desenho industrial na UENG, e fui conversar com a pessoa, e aí que eu fui entender que na verdade era um nome antigo pro design gráfico, e acabei entendendo que era o curso que eu queria fazer, porque o designer, ele transforma, ele cria soluções visuais para projetos, né, para problemas. Então eu sempre gostei de ter esse lado criativo, mas ele vinha para uma parte mais prática. O que você quer contar? Não quero contar nada, não. É que eu tava pensando, o designer, na verdade, ele acaba criando essa interface entre o mundo, aquilo que a gente chama de átomo, né? Porque pode ser o designer industrial, ele tenta encontrar essa interface entre os átomos ou entre os bits e essa coisa meio plástica e impalpável que é a nossa mente, né? A nossa percepção de mundo. Então ele sempre constrói essa ponte entre
aquilo que a gente chama de produto, que pode ser físico ou ter uma característica de bits, e aí no final das contas a maneira como a gente percebe o mundo, como o design muitas vezes, um design errado, eu adoro, a Apple é muito reconhecida por ser uma indústria icônica no seu design, mas os erros de design, eu gosto dos erros de design da Apple, eu vejo, outro dia eu vi uma reportagem, acho que foi na Wired, que falava dos maiores erros de design da Apple, e aí você percebe, né, que como produtos que são realmente podem ser geniais, o erro onde você coloca a entrada de carregamento dele estraga o produto inteiro, deixa o produto completamente sem sentido. Mas desculpa, eu tava só refletindo sobre isso. E me conta uma coisa, Lu, você me disse que você não queria, não foi preparada para ser empreendedora, o que acho que é acho que a gente tem agora, como você é pai de uma menina de 6 anos, eu sou pai de uma menina de 9, é muito louco, porque quando a gente era pequeno, o nosso saber precisava ser instrumentalizado pra gente produzir, né? A gente vai ser uma carreira, então você instrumentaliza o saber para você ter uma carreira, para você, enfim, ter uma vida ali produtiva e atingir aquelas metas que a sociedade coloca para você do que é uma vida bem vivida. É a primeira vez, a minha filha, eu tô tendo que refrear o impulso empreendedor dela. Ela montou uma lojinha de slime, se chama Slime Shake, e a ideia dela é fazer assim, slimes que pareçam milkshake. Então você escolhe, por exemplo, um slime de kiwi com morango. E aí ela começou a criar o logo, aí ela criou o produto, e aí ela fala com os clientes, e ela tem 9 anos. Eu falo, meu bem, pera um pouquinho, porque senão você fica muito na noia da logística para entregar o slime, porque você tem encomenda para entregar, e você esquece de brincar, né? Ela falou, mas pai, eu tô brincando de empreender. E eu virei e falei a essa, mas será que eu faço como pai? Será que eu refreio? Será que eu incentivo? Será que eu ajudo ela na comunicação? Deixo ela fazer do jeito dela? A tua filha, ela brinca a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo tinha aquele Kidzania que eu achava um terror. Você entrava lá pra brincar de profissão. O que você vai? Advogado, vou ser médico. Sim. E eu falava, não, eu não quero que minha filha necessariamente, ela pode ser tudo o que ela quiser ser. Você vê algum traço de empreendedorismo já na sua criança? Você estimula isso ou não? É muito cedo ainda, você não começou a perceber nada? Ela nem brinca de profissões, ela nem fala sobre isso? A minha filha brinca de ser comunicadora. Ela gosta de falar com a câmera. Jura? E é muito maluco isso. Não, sabe o que é o mais louco? Porque como foi um acidente, né? Um acidente assim, eu dei uma sorte, foi o momento certo, as oportunidades apareceram e eu aproveitei. Eu nunca planejei isso. Então, quando eu tava grávida, eu falava até, né, nos vídeos do YouTube, eu falava, olha, eu vou respeitar a privacidade da minha filha, não vou criar canal pra minha filha, ela vai aparecer naturalmente e tal, mas não é uma coisa, eu não quero expor, porque vai que ela cresce, vira uma pessoa super reservada e aí a infância dela tá toda na internet. Ela vai me odiar, né? Enfim. Acho que essa é uma questão bem... Todo pai tem, mas a mãe blogueira, né, youtuber, acho que mais ainda. Só que o que aconteceu foi que eu tive uma filha sagitariana e ela é super aparecida, ela adora. Então eu tô às vezes gravando alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de gravar receita. Então tô aqui na minha cozinha gravando uma receita pra colocar no YouTube e ela começa a pular. Oi pessoal, oi, não sei o quê, eu também quero ajudar nessa receita. E aí, assim, não tem muito como frear. Às vezes eu explico, filho, isso é o trabalho da mamãe, você não pode trabalhar, não sei o quê, mas é dela. Então também eu fico tentando achar esse ponto de equilíbrio aí, né? Até que ponto que vamos deixar ela ser criança e brincar da profissão da mãe, porque eu brincava quando eu era criança, né? Na profissão dos meus pais. Mas ao mesmo tempo tento aí essa delicadeza de respeitar, né, a imagem dela. Mas ela ama. Até porque quando você é empreendedor, eu acho que uma das coisas que você matou bem rapidinho no começo da tua carreira, depois de ter saído da faculdade, é que o empreendedor é um comunicador por excelência. Ele precisa ser um comunicador, né? E você sai da... agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, porque tá tudo em torno, né? A gente tá falando muito de economia dos criadores, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então você fez design gráfico, ou design industrial? Sim. Gráfico? O desenho industrial com habilitação em programação visual. É design gráfico, mas o nome era esse daí. E aí, você vai trabalhar em algumas empresas ou você começa já a
a ter o seu primeiro canal de... Quando você entra no YouTube pela primeira vez, e qual que era o assunto que você começava... Aí você monta a Chata de Galocha, né? Primeira coisa foi o blog, que nasceu no último ano da faculdade. Nasceu como um hobby. Eu sempre gostei de internet, sempre criei sites na internet. Inclusive, fui fazer design gráfico também porque eu gostava de fazer sites. E aí, foi uma das coisas que eu gostei de saber. Falei, então o designer gráfico, ele faz sites pra internet? Legal, eu gosto de internet, posso fazer sites pra internet. Então, eu criei o blog, que falava de lugares de Belo Horizonte, né? Que é a cidade onde eu nasci e moro até hoje. E do meu ponto de vista, como Chata de Galocha. Então, eu queria avisar para as pessoas que eu era muito exigente, mas ao mesmo tempo eu não queria assustar as pessoas. Então, eu achei o nome meio engraçadinho, né? Meio coisa fofo. De vó e tal. Pra falar que eu era bem exigente, que pode confiar no que eu colocar aqui. E nessa época não existia o mercado de influenciador como existe hoje. Então não existia ganhar dinheiro com blog, ganhar dinheiro com... Instagram nem existia nessa época. O Chata de Galocha foi criado em 2007. Já existia YouTube, mas não era como é hoje. E aí a gente foi pro YouTube em 2013. Instagram surgiu, se eu não me engano, em 2011. E aí, quase todas as redes que vão aparecendo quando faz sentido, porque agora a gente chegou num limite que tem rede demais, né? Se você é um criador que ainda, né, faz pessoalmente todo o seu conteúdo, você não consegue estar presente em todas. Isso me causa uma noia horrorosa. Porque você tem... Você não é dono da tua audiência, né? Da tua comunidade. Se o Instagram desaparecer... Você precisa estar com essa audiência distribuída em vários canais, como quem distribui os investimentos em várias cestas. Isso me causa uma noia, porque a linguagem do TikTok é uma, do Instagram é outra, do YouTube é outra. E aí você, de repente, tem que produzir o mesmo conteúdo para, sei lá, 5 plataformas, 3 plataformas, Pinterest é outra, LinkedIn é outra. Quer dizer, você começa a viver só disso, né? E a gente tem que produzir também outras coisas. Eu fico acho que essa é a maior dificuldade, assim, do empreendedor atual, né? Porque essa história dele ter que ser um comunicador, quer dizer, para ele, né, vender o produto ou o serviço dele, ele tem que estar na internet. E estar na internet não é simplesmente fazer um post no Instagram, porque só dentro do Instagram você tem várias ferramentas, Stories, Live, Reels. Cada um com uma intenção, você tem várias opções diferentes. Cada ferramenta dessas tem uma intenção. Uma é para aumentar o engajamento, outra é para furar, ir pro topo do funil, a outra para converter, a outra é para manter a audiência. É uma ciência quase, né? E sempre tem. Então, e aí eu já entrei nessa noia. Eu tive um burnout em 2018 por conta disso. Porque eu comecei a querer entender o algoritmo. Afinal de contas, né, eu vivo disso, eu preciso ter números, apesar de que todo mundo fala que o número não é o mais importante, mas quando você é criador de conteúdo e não usas a internet como veículo para anunciar o seu serviço ou produto, quando você é o produto e você tem que postar ali para sua comunidade, as marcas olham para os números. Sim, claro que o engajamento, né, ou seja, o retorno da audiência sobre aquilo que foi postado, é o mais importante. Mas se você não tem um número ali relevante, até a questão de valor e tal, tudo isso influencia. A gente fala que o número... E aí em 2018 eu entrei. Perdão. Pode falar. Não, a gente fala que o número é importante recentemente por causa dessa história de saúde mental, de burnout de produtor de conteúdo que precisa ficar apontando para um número infinito. Mas a verdade é que hoje você é socialmente mensurado pelo número que você leva, né? Eu sei que, por exemplo, vários influencers nos procuram, por exemplo, no altar, né? Querendo fazer parceria de conteúdo. Então eu fico hospedado aí, produzo tantos stories, tantos posts e você me dá a hospedagem. Aí a gente pega o número, o handle do influencer e roda no Hype Auditor ou alguma coisa do tipo, e você percebe que, sei lá, 40, 50, às vezes mais % da audiência é bot. Mas quem é que vai... E a Hype Auditor é uma ferramenta cara. Quem é que vai pegar o handle do influencer e ficar rodando numa ferramenta paga para entender qual a porcentagem daquele montante é bot, né? É seguidor comprado. Todos os dias eu recebo alguma publicidade me falando, compre seguidor. Então você tem a gente fala assim, não, seguidor não é importante. Não é importante para quem tem pouco seguidor, que fala isso. Agora, vai olhar para uma grande empresa e ela vai falar assim, são valores completamente diferentes. A gente fala de micro seguidor, nano seguidor, mas quando você está falando também de grandes corporações, você está falando, cara, eu tenho uma meta para atingir, um impacto para causar. Eu vou contratar 10 micro seguidores, nano seguidores,
e vou ter um trabalho distribuído em 10 frentes, porque no final das contas você vai ter que falar com 10 humanos diferentes, ou eu vou contratar uma pessoa que já consolida toda essa audiência num número e que é mais fácil, e já é profissional, já sabe o que tem que ser feito, já sabe qual que é a entrega. Se eu tivesse no lugar do contratante, eu iria pelo segundo caminho. Então, pera lá, essa história de que seguidor não é importante, ela é super relativa, né? Desculpa te interromper com esse Sim. E eu entrei muito na noia disso, assim, porque a cada rede que surge tem uma lógica nova, né? É o que você disse, cada rede tem uma lógica de produção de conteúdo, uma lógica de distribuição de conteúdo e uma lógica do que a audiência quer ver ali. Porque, por exemplo, hoje, a minha grande questão agora é o TikTok, porque eu não queria ir pro TikTok, eu tava com preguiça, não sei o quê, mas acontece que você para de ser apresentado para novos públicos se você não vai na onda das novas redes. Então, seu público pode ser uma estratégia sua, né? Ficar ali preso dentro com o público que já te segue e tal. Mas se você quiser continuar crescendo, continuar sendo relevante, você precisa ir aonde a audiência tá. Então, essa foi a minha grande noia de 2018, que eu foquei só em crescer, sabe? Eu queria só o número e eu deixei todo o conteúdo, assim, né? O que eu gostava, o que era importante pra mim de lado. Porque muitas vezes o que eu gostava não era o que a audiência gostava. Ou pelo menos não o que a audiência de massa que fazia eu ganhar mais seguidores gostava. Então foi um período que foi isso, assim. Virou meu burnout, terapia, consultoria, virou tudo. E que você tava falando do TikTok, que me causa uma grande ansiedade é que é um conjunto de ferramentas completamente diferente do que eu tô acostumado. Eu tô acostumado com foto e copy e texto, que são coisas que são relativamente, pra mim, são fáceis de fazer, porque eu sei escrever. Eu escrevo, né? Já escrevi livro, então eu tenho uma certa fluência na escrita. Agora, produzir vídeo mostrando a cara ou apontando pro ar pra fazer 5 dicas tem um lugar que eu me sinto muito desconfortável de ir. Então eu não tenho essa caixa de ferramentas, eu não sou essa, e eu me sinto muito pressionado por isso. A gente viu essa semana Meta caindo, o valor do papel do Instagram, do Facebook, das empresas Meta, caindo vertiginosamente, enquanto que TikTok está ascendendo como uma das marcas mais valiosas do mundo. Então, o Facebook perdeu usuário pela primeira vez em 18 anos. Isso, né? Fez com que os papéis caíssem, o Mark caísse da lista dos 10 mais ricos da Forbes. Então você percebe que tem e inclusive o Instagram, ele tem como ele tá dentro de uma empresa que é multiplataforma, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Oculus, tem o Instagram. Você percebe que os esforços de crescimento ou de inovação, muitas vezes vem por cópia, né? Ou copia o Snap, ou copia TikTok. Enquanto que essas empresas que elas são muito centradas, elas sabem exatamente aquilo que elas fazem, onde o algoritmo ele tem um jogo que é também de recompensar os conteúdos mais interessantes. Se você não sabe se jogar esse jogo, teu futuro tá comprometido, porque a tua audiência é dificilmente migrável, né? Você pode ter 1 milhão de seguidores no TikTok, que não necessariamente isso vai refletir em 1 milhão de seguidores no Instagram, porque você tem que produzir conteúdo para as duas frentes. É muito... É um jogo que, assim, é enlouquecedor. Mas aí você monta o Chata de Galocha, vocês vão pro YouTube. E o que você apresentou? Para que serviu o YouTube? Hoje o teu canal, ele é positivo do ponto de vista de grana? Você ganha dinheiro pelo YouTube? Ou o YouTube é mais uma vitrine para você ganhar dinheiro, por exemplo, com consultorias, para collabs? Quando que você começou a perceber que o investimento de energia e grana, eu imagino que você deva ter começado de uma maneira muito simples. Como que você começou? Essa é uma ótima pergunta. Você vai montar um canal de YouTube, que em 2022 eu já te digo que a tua barreira de entrada é bem alta. Como que você começou naquele momento? Quem que fazia o roteiro, ou não tinha roteirização? Quais eram os assuntos? Como que você começa a montar esse canal no YouTube? Olha, em 2013, quando eu comecei, o que eu fiz foi... eu consigo gravar quantos vídeos por semana? Quanto tempo eu gasto para gravar um vídeo, 2 vídeos? Cheguei à conclusão de que eram 2. Não sabia nada sobre a plataforma, sobre otimização, sobre thumbnail, ou o tempo que o vídeo deveria ter. E
Eu e meu marido, que trabalha comigo, meu marido é fotógrafo, Luiz, cinegrafista e TikToker. Ele tem mais seguidores no TikTok do que eu, veja bem. Jura? Que demais. Ele aprendeu. E aí a gente dividiu. Então, beleza, a gente grava 2, você edita um, eu edito outro, um entra na terça, outro entra na quinta e bora, vamos ver. Foi muito difícil pra mim no início, porque não tinha stories nessa época, só uma coisa importante pra dizer. Então, eu também estava acostumada com foto e texto. Eu comecei como blogueira, eu comecei escrevendo. Em seguida veio a foto, porque quando eu comecei o Chata não tinha nem meu nome nem minha foto. A internet não era como é hoje, né? Era aquela internet focada em review de produto, review de lugar. Não interessava quem era a pessoa por trás, não tinha look do dia. E aí eu já estava habituada em 2013, você pensa, já tinha, né, 6 anos que eu estava fazendo isso, já estava habituada com foto, com texto, era uma coisa que eu fazia no automático. Eu tive que reaprender. Eu tive que aprender a usar a câmera, e no início era muito difícil pra mim, porque eu queria que fosse perfeita, igual um jornal. Eu ficava quieta, se eu errava uma palavra, eu repetia, e eu fui ficando mais natural com o tempo. Hoje em dia parece meio assim falar isso, porque a gente tá no Stories o tempo inteiro conversando, e o YouTube, na época, não era tão natural. Mas hoje eu acho que todo mundo já tem uma certa naturalidade com a câmera, né? Ou deveria estar tentando ter, porque, né, o mundo é filme. Eu sofro tanto, eu não consigo pegar o celular e ficar falando pro celular, fazendo stories, eu não consigo, juro. Eu já tentei algumas vezes. Mas você sabe, tem gente, eu sigo muita gente, né, assim, há muitos anos, e tem gente que acabou desenvolvendo uma linguagem própria que, às vezes, não envolve se filmar, entendeu? Fazer uma selfie no celular. Tem gente que faz foto, tem gente que escreve legendas hilárias. Então, assim, a pessoa consegue usar a ferramenta de uma maneira muito própria e, sabe, joga o jogo, assim. Tem muitos criadores que fazem isso, principalmente eu vejo esses mais dinossauros, né, mais antigos, que começaram como blogueiros e hoje continuam usando o Story como uma ferramenta também de texto, de conteúdo. Mas enfim, comecei assim, depois o canal começou a crescer, eu não conseguia mais ter tempo da gente mesmo editar, então a gente contratou uma produtora externa, que até hoje é quem edita os nossos vídeos, e aí a gente teve fases. Então a gente já teve fase no YouTube de fazer live, teve fase de vídeo todos os dias, que era uma época que o YouTube crescia muito, o algoritmo era totalmente diferente. Enfim, aprendi a otimizar tudo, como fazer a melhor thumbnail, o título, as tags, o tempo que o vídeo tem que ter, quando coloco o link no vídeo para que ele apareça e a pessoa continue dentro. Enfim, fiz toda a universidade de YouTube para aprender a estar lá. E hoje em dia, se alguém chegasse para você e falasse assim, eu preciso montar um canal no YouTube, quais seriam os best practices, assim, quais são as práticas que você falaria, olha, toma cuidado com o teu thumbnail, vídeo com menos de 20 minutos, os cortes precisam ser rápidos. O que você explicaria? Que tipo de dica você daria para uma pessoa que está começando hoje e precisa aprender, que você aprendeu em 10 anos? O que você destilaria como melhores práticas para YouTube? Olha, hoje, né, a gente está gravando esse vídeo em fevereiro de 2022. É importante falar isso porque muda o tempo inteiro. Hoje eu diria vídeos longos, mais de 20 minutos, porque para ver vídeo curto tem outras ferramentas para isso. Muito natural e muito intimista, a pessoa precisa se sentir parte da sua rotina. Quanto mais upload você conseguir ter, melhor. Não precisa ter roteiro para o seu vídeo. Eu nunca fiz roteiro para o YouTube, só quando o cliente pede, e mesmo assim eu faço na força do ódio, sabe? Detesto roteirizar YouTube, porque não fica natural, e o YouTube ele tem que ser natural. A pessoa que para assistir YouTube, ela quer ser sua amiga. Então, vídeos longos, thumbnail muito expressiva, então é muito engraçado que quando a gente vai fazer a thumbnail, a gente fala YouTube, então você exagera a cara, né? É uma coisa bem... Porque a ideia é que a pessoa tá ali rolando no YouTube e ela se sinta atraída por uma imagem. E o rosto, ele provoca essa atração, né? Da pessoa clicar ali pra ver. Rosto sempre em destaque, cores fortes. E aí aquela linguagem YouTube. Só que, sabe, eu sei tudo isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho isso esteticamente feio, sabe? Então meu burnout lá de 2018 foi que assim, não, beleza, é assim que tem que ser. Mas eu não quero fazer isso. E aí? Sabe? E você não quer fazer isso, mas
Porque o que tipo, quando você fala que é feio, é porque você acha que a qualidade de produção é baixa e aí você tem que melhorar, fazer uma super produção? O que você chama de feio? Porque não necessariamente o que mais atrai audiência é o que passa a mensagem que eu quero passar. Então, eu fiquei tanto tempo presa na questão da audiência, de preciso de número, preciso de audiência, que a mensagem foi ficando de lado. Entendi. E aí a crise foi quando eu dei um passo para trás e olhei ali aquelas thumbnails todas, o resultado estava indo muito bem. Só que eu olhava para aquilo e eu tinha vergonha de assistir o meu próprio vídeo, sabe? Eu não me identificava com o meu próprio vídeo. Entendo. E aí foi que eu comecei a pensar muito sobre o que eu estava fazendo, porque eu tinha uma audiência, eu tinha clientes, né? Enfim, eu tinha, entre aspas, aí o sucesso, mas eu estava totalmente desconectada daquilo e eu não estava passando uma mensagem que eu achava que era legal, que era útil. Eu não estava impactando as pessoas de uma maneira que eu considerava positiva. Você sabe que E aí que eu comecei a pensar melhor. Você começou a ter essa crise quase de existencialista dentro do YouTube. Sabe uma coisa que você está falando que eu acho que é uma dica que todo criador precisaria levar em consideração? Ter várias linhas de receita, sabia? Se você coloca, por exemplo, todo o seu conteúdo no YouTube e você depende de YouTube, você acaba criando uma fonte de ansiedade porque o crescimento precisa ser ininterrupto. Agora, se você tem o YouTube, se você faz uma collab, se você presta uma consultoria, se você tem um produto, se você tem, enfim, um portfólio de entradas de grana, você consegue ser mais livre com relação à questão do crescimento infinito, ou você precisa talvez você não tenha que se dobrar tanto pelo algoritmo, entendeu? Só pelo crescimento, e aí você escolhe ser original, colocar a tua voz, fazer pra você. Não vai crescer tanto, mas você vai ter um engajamento maior, que é uma palavra de ordem nos dias de hoje, né? A gente fala muito que, especialmente agora com esse BBB, a gente tá falando muito sobre engajamento. E que é, na verdade, a qualidade da audiência, né? A qualidade da escuta da audiência. Então, quanto que as pessoas estão realmente... Não importa se você tem milhões de seguidores, mas se ninguém te ouve, ou se ninguém te lê, ou se ninguém age a partir daquilo que você está falando, o teu poder de impacto e o teu poder de transformação no outro é muito baixo. Logo, vale menos do que uma pessoa que tem uma audiência menor, mas com uma capacidade da sua audiência de escuta maior. Aí você vai para o YouTube, e quando você começa a se distribuir para as outras plataformas que você também tem uma audiência muito expressiva, você começa a picotar o conteúdo do YouTube, você começa a distribuir esse conteúdo em diversas plataformas, ou para cada plataforma você começa a construir um tipo de conteúdo que cola e que adere melhor a ela? Para cada plataforma, um tipo de conteúdo. Não funcionava replicar ou reeditar, enfim. Era uma coisa que a gente sempre tentava fazer, mas não conectava com a audiência. Precisava ser feito para cada rede. Uma curiosidade minha, você investe quanto do teu tempo hoje, por dia, em produção de conteúdo? Hoje em dia, como que é a tua mecânica de produção de conteúdo? É você, o Léo, e você tem mais uma editora, pelo que entendi. Você tem uma equipe por trás de você hoje ou não? É o núcleo duro ainda, você, Léo e a editora? Ainda é esse núcleo. Eu cheguei a ter uma equipe maior, eu tinha jornalista trabalhando comigo, tinha uma equipe que até me ajudava com produção, às vezes, das coisas. Mas agora voltou a ser eu, Léo e a editora. E, na real, muito mais eu sozinha, porque esses formatos rápidos atuais, né, stories, reels e tal, funciona muito melhor eu mesma fazendo, editando e colocando no ar o mais rápido possível do que se eu fosse fazer com uma, sabe, vamos mandar pro meu editor, daí volta, aí a trend já passou, você já perdeu e, enfim, tem que colocar no ar. Hoje em dia, como eu tenho a Lui, que é uma outra empresa, né, uma marca, Sim. Eu fico metade do meu dia na Lui, então a minha manhã é da Lui, e à tarde eu fico com a Lu, né? Que um dia já foi chata de galocha, mas hoje em dia eu até mudei minha arroba no Instagram para Lu TS Ferreira, e eu fico na produção de conteúdo para Lu, tanto para clientes, né? Que eu ainda faço meus publis com os meus clientes, tanto para produção de conteúdo mesmo.
Então é 50% do meu tempo. 50% do tempo. E você roteiriza, você sabe o que você vai produzir amanhã, você tem já uma grade de conteúdos produzidos que você vai distribuindo, ou a coisa é muito viva, orgânica? Eu, por exemplo, cara, Não. produzir conteúdo pra mim, eu vou gastar, sei lá, eu gosto de sentar, talvez o primeiro, segundo, terceiro dia do mês, escrever os textos, ver as coisas que eu salvei e programar tudo isso, que eu também não tenho ninguém para cuidar das minhas redes sociais, sou eu mesmo. E depois eu vou vendo o que vai acontecendo, parece uma coisa que eu tenho que falar, ou tem alguma coisa legal que surgiu, às vezes você aproveita algum fato do dia, né, para refletir sobre esse fato do dia. Uhum. Mas eu não tenho tempo para produzir conteúdo, isso para mim gera uma ansiedade infinita. Porque eu sempre tô naquela que, caralho, o que eu vou postar hoje? Você passa por isso também ou você tem um planejamento editorial claro e você sabe exatamente o que Não, você tá... eu tenho um planejamento de tudo. Porque, na verdade, eu tenho um planejamento de tudo da minha vida. Eu sou uma pessoa total do planner, eu divido o meu... Então, assim, por isso que eu te falei, a minha manhã é da Lui. Então, tem o dia de aprovação de conteúdo da Lui, tem o dia de produto da Lui, tem o dia... Enfim, cada dia eu tenho uma tarefa. E na Lu Ferreira... Tem o dia que eu vou fazer roteiro para aprovação de cliente, o dia que eu vou produzir para cliente, o dia que eu vou produzir para mim, o dia que eu vou gravar receita, vou gravar coisa de beleza. E tem esses dias, e antes de tudo isso tem a pauta. Então eu faço a minha pauta do mês inteiro. Você faz as pautas. Eu tenho faço pauta para eu saber o que eu preciso produzir, para na hora de produzir, né, na minha janela de tempo lá de produção, eu simplesmente pegar e fazer. Então é tudo muito planejado, porque é isso, eu tenho... meu tempo é muito limitado para eu conseguir fazer tudo isso. Além de tudo isso, eu levo e busco a criança na escola, ajudo a fazer o para casa, eu faço... A saúde virou uma super prioridade para mim de 2 anos para cá, então eu faço meu exercício físico todos os dias, não interessa, não tem desculpa. Então, para tudo isso funcionar... É uma engrenagem. Se um desconecta, aí bagunça tudo. Não então é à é toa tudo que muito você teve planejado. burnout, né? Não é à toa, porque Quem diria, né? É uma quantidade de coisas que você tem que fazer durante o dia que é meio hercúleo, assim, você conseguir levar tudo isso nas costas. E aí, hoje em dia... bom, você quer falar um pouquinho sobre a história? Hoje o teu campo de conteúdo é estilo de vida, né? Você fala de gastronomia, você completou, né, uma formação agora durante a pandemia em gastronomia. Isso. Você fala de beleza, bem-estar. Hoje em dia, quais são os seus pontos fortes? Se você vai olhar para a cultura aqui em cima, quais são os teus campos territoriais, assim? Qual que é o teu território? Gastronomia cada vez mais, porque é a tua paixão. Bem-estar, cuidado de si, que mais? É isso. Desde o início... Eu falava que o Chata era um guia para as coisas boas da vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos e criei o Chata de Galocha, isso para mim era ir a bons restaurantes, comprar uma maquiagem legal, fazer uma boa viagem. Agora, tô beirando 37, tenho uma filha de 6, isso para mim é saúde e bem-estar. Então, eu ainda faço a mesma coisa. Eu falo de coisas boas da vida, mas agora, na verdade, eu falo sobre como eu posso deixar a vida melhor. Então eu acho que assim, eu fui evoluindo os temas. Então eu ainda falo de beleza, mas antes eu falava de beleza da tendência do batom laranja. Hoje em dia eu não me importo tanto assim com essa tendência, mas vamos falar de um produto bacana, que é sustentável, que tem uma proposta nova. Então assim, eu acho que eu fui evoluindo, mas eu ainda tô dentro dos mesmos campos. Gastronomia foi o assunto número 1 do Chata, e hoje eu tô aí dando receita saudável, fiz a minha pós-graduação, né, falo, né, de saúde, mas ainda tô ali dentro dos mesmos temas que eu comecei. Queria te fazer uma provocação. A gente sabe que, por exemplo, bem-estar virou uma macro categoria, né? Hoje em dia, tudo parece que deriva para bem-estar e cuidado de si. Você pode falar... Autocuidado, né? Virou muito por exemplo, eu acho maravilhoso o que aconteceu com os vibradores, que saíram do campo da... Os vibradores saíram do campo da pornografia, do interdito, daquilo que você tem vergonha de comprar. Que eu me lembro, uma vez eu visitei Londres no final da década de 90, e os sex shops de londrinos, eles eram atrações turísticas. E eu me lembro que tinha uma seção de dildos, assim, e você via as pessoas comprando os dildos e colocando os dildos em sacolas plásticas pretas, opacas, que era para você
E os dildos eram normalmente uns pintos de 30 centímetros roxos, meio alienígenas. Provavelmente aquilo tinha sido desenhado por um homem, porque era o falo elevado à enésima potência. Então você tinha uma coisa quase do marginal para comprar um dildo. Hoje em dia, os vibradores eles viraram um produto. Tem uma marca chamada Lora de Carlo, que eu amo, que eles entraram no campo territorial do cuidado de si, e eles são produtos de design normalmente desenhados por mulheres, para a anatomia feminina de mulheres, sem necessariamente reproduzir o falo, ou a coisa da maneira como o produto era desenhado na década de 90. Mas o que aconteceu com o dildo? Aconteceu com tudo. Hoje comida é bem-estar e cuidado de si, maquiagem é bem-estar e cuidado de si, lingerie é bem-estar e cuidado de si. Então, parece que naquela necessidade de todo mundo deslocar os seus produtos para o campo espiritual ou para o campo do intangível, é o que aconteceu com sustentável. Sustentável virou uma palavra vazia. Porque o que é sustentável nos dias de hoje? Né? Você vê... isso acontece muito com... É muito bonito o capitalismo nesse sentido, né? Porque ele consegue enlaçar qualquer onda de resistência que você tenha a ele, ou um novo território, ele rapidamente transforma em produto. E aí a gente tem hoje, tudo vira cuidado de si. Tudo vira autocuidado, Sim. Tudo vira saúde mental. Como que você consegue construir conteúdo dentro de um território que é tão saturado? Ou não saturou ainda? Tá só no começo da saturação. Vai ainda ser saturado daqui a alguns anos. Como que você consegue... Como você vê uma pessoa que produz conteúdo e que tem os seus desafios íntimos, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, e as suas descobertas, como você vê quando a indústria começa a colocar fandangos como um produto para quem fala de indulgência e cuidado de si? Porque até se você construir uma narrativa poderosa o suficiente, você fala, não, eu tô tendo um momento de indulgência, e o Fandangos, no final das contas, tem milho que não é transgênico, portanto é cuidado de si. Eu falo, mano, vai, já chega. Como que você vê isso? Olha, eu acho isso natural. É isso mesmo, né? O mercado faz isso. Tudo é sustentável, eles colocam lá uma embalagem fosca, umas folhinhas e pronto. Tudo é autocuidado. A gente teve durante uma época... Era até uma piada, né? Meu momento de autocuidado. Aí automaticamente no briefing aparecia uma menina com uma máscara facial. Mas eu acho que como criadora de conteúdo, falar disso do ponto de vista real da coisa, sabe? Dividir experiências reais com as pessoas faz com que o tema não seja saturado e faz com que a audiência se conecte com ele. Porque, de certa forma, alguém vai ter a mesma dificuldade que eu, por exemplo. Um tema de autocuidado que é super falado e que eu já abordei muito nas minhas redes era sono de qualidade. O mercado tem 1 milhão de produtos. Spray para você colocar no travesseiro, a fronha, a máscara que você pode usar, o barulhinho, o app. Mas nada disso tira o problema da pessoa que tem dificuldade para dormir, por exemplo. Então, eu, como pessoa que tinha essa dificuldade, falei super sobre esse tema nas minhas redes, contando sobre a dificuldade, contando a minha experiência de... Eu li um livro de um neurocientista que me explicou por que é realmente importante dormir, porque eu achava que era perda de tempo. O neurocientista é esse daqui. Se você quiser ler o livro, dá uma lida. Deixa eu dividir uma aspas com você. Então, os problemas, as questões, elas vão continuar existindo, mesmo que o mercado tente, né, abocanhar e transformar tudo em produto. Eu acho que se o ponto de vista do criador de conteúdo for real, a conexão vai acontecer, entendeu? Mesmo Entendi. Dentro de um mercado saturado. É muito doido, né? Porque você percebe que essa categoria, que é uma categoria muito legítima, ela começa a ser construída para criar uma capa artificial em torno de um produto e, no final das contas, elevar o valor dele, né? Porque o produto, a partir do momento que ele deixa de ser um produto funcional para ser um produto espiritual, no sentido de que você consome ele para cuidar de si e, no final das contas, se transformar, você paga qualquer coisa por ele. A gente se esquece, e aí tá um senão, que cuidar de si é um privilégio, né?
quando você tá lutando pela sobrevivência, quando você tem que pagar o teu jantar, vender o almoço para pagar o jantar, você não fala de cuidado de si. Quando você fala, não, um produto, e é lógico que a gente fala de nicho também, mas quando você leva o sabonete vira cuidado de si, ou as coisas mais vulgares acabam se emprestando desse cuidado de si, a pessoa que tá lá na ponta, a pessoa que tá na quebrada, ou que tá lutando pela própria sobrevivência, ela não tem tempo para cuidar do corpo, fazer ginástica, ela não tem tempo para comer direito, ser vegana ou ser vegetariana, ou comer, enfim, produtos que não são industrializados, né? Ela não tem cuidado não tem como fazer meditação, porque precisa pegar 2 horas para chegar no trampo e 2 horas para voltar. Então, quando você fala de cuidar de si, por um lado, você constrói uma espuma em torno do produto, mas por outro lado, você também deixa 80% das pessoas fora da categoria, né? Porque cuidado de si é para nós. Mas você não acha que nessa hora é legal que a indústria tente abocanhar parte desse mercado? Porque aí a gente provoca uma mudança que chega até essas pessoas. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás, quando você ia no supermercado, há uns anos, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, quando você ia no supermercado e você ia comprar um suco, você tinha 3 marcas. Uma que sua tia comprava, o outro que você diluía na água e um terceiro. Hoje em dia, você tem uma seção de sucos no supermercado. São todos bons? Não. Inclusive, a maioria não são. A maioria tem tanto açúcar e conservante quanto o refrigerante. Mas ele começa a provocar uma mudança na pessoa de, às vezes, ela começar a consumir uma coisa diferente dentro de um contexto. Então, eu acho que, às vezes, e aí, até um exemplo de uma outra coisa que eu me lembrei. Tempero pronto, né? Que é uma coisa que todo nutricionista odeia, né? Detesta, não usa sódio, pelo amor de Deus, não pode. E é uma coisa, no fim das contas, muito prática, né? Tá lá, você não tem que ficar misturando um monte de coisa, você não tem nem que saber cozinhar. Taca isso na comida e resolve sua vida. Até isso agora tá começando a ter a opção sustentável, sem sódio, e acaba que isso é o que vai chegar nessas pessoas. Porque se não virar de massa... Esse que é o problema, porque se você vai e coloca essa categoria, é sempre a categoria mais cara. Apesar de que o custo de produção... Eu sou engenheiro de alimentos, então eu sou muito cético. Eu acho. Ah, que demais! Eu sou engenheiro de alimentos e eu tenho muita birra com a indústria alimentícia. Eu acho que eles são tão daninhos quanto a indústria armamentícia, se você quer saber da verdade. E são mais cruéis, porque eles te matam no abracinho. Porque comida é sempre sobre cuidado, né? A gente fala de comida num sentido afetivo, emocional, de cuidado. E muitas vezes as decisões que são tomadas pela indústria são decisões que se sabe que causa danos à saúde da pessoa a longo, mas o dano é sempre a longo prazo. Então você, diferentemente de uma bala de revólver que mata imediatamente, a indústria alimentícia, a alimentação vai te matar ao longo de 20, 30 anos, né? Não é um mal que você tem um resultado imediato. E todas as vezes que você vê um produto que vai para esse lugar do menos sódio, ou gluten free, ou qualquer coisa que seja, você vai ver, por exemplo, uma embalagem de um pão que não leva glúten. O que ele leva? Mandioquinha, mandioca, carboidratos mais complexos, não a farinha industrializada, né? Pô, você vai ver o preço, custa 20 pratas, 25 pratas, um fardinho de pão sem glúten. E quando você vai ver, por exemplo, o pão com glúten, vai custar, às vezes, 5 vezes menos, 4 vezes menos. Para quem vai no supermercado, eu e você, né, que a gente é privilegiado, a gente consegue ir no supermercado escolher, fazer as escolhas do tipo de... que a gente encara a comida como remédio, né, como prevenção e como saúde, a gente escolhe aquilo que, no final das contas, vai ser melhor pra gente. Mas imagina se você vai com R$100 para fazer a compra da semana no supermercado. Você não vai ter como fazer isso. Então, eu concordo com você. É ótimo ter escolha. O problema é que é uma escolha que, apesar de o custo fabril ser muito parecido, esse nível de discussão, essa artificialidade no discurso do cuidado de si, faz com que a indústria tenha muito mais... Essa categoria do gluten free, eu fico brigando com... Eu arranjo um monte de treta por causa do gluten free, porque de repente todo mundo virou
Sim, ninguém mais pode comer glúten. Quer dizer, ninguém do meu círculo, né? Ninguém mais pode comer glúten. Glúten é uma proteína. Você também sabe disso tão bem quanto eu. De repente, eu sei que tem os celíacos e que tem uma intolerância, mas normalmente você descobre a intolerância ao glúten com teste genético, com teste clínico. Não é assim, eu vou começar a comer, não, glúten me faz inchar. Então, outras proteínas vegetais também deveriam te fazer inchar. E isso não é necessariamente verdade, enfim. Às vezes a indústria constrói uma nova categoria por esse cuidado de si para entuchar lucro nessa categoria, porque o custo fabril de um pão feito de mandioca com um pão feito de farinha de trigo não é lá muito diferente, entendeu? O custo por unidade. Só que você vai chegar na gôndola, um custa 5 vezes mais do que o outro. Desculpa. Eu tô falando demais. Não, aqui. imagina, eu amo esse assunto. Eu sou a pessoa que vai no supermercado, eu leio o rótulo de absolutamente tudo. Eu leio o rótulo de tudo também. Eu amo também. Você falou que você é engenheiro de alimentos. Por quê? Eu fiz na engenharia de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá. E é muito doido, porque você gosta de gastronomia, né? E eu não gosto de gastronomia. Eu não sei, Lu, eu não sei fritar um ovo. Se você me falar, faz um ovo cozido, eu vou falar, eu não sei como. Eu não sei cozinhar absolutamente nada. Mas o que você sabe empiricamente, tipo, se o ovo tá podre, você colocar ele dentro da água e ele flutua, né? Que é assim que você descobre. Se obedecer, ele tá bom. Se ele subir, que é uma sabedoria e uma ciência empírica da dona de casa, ou do dono de casa que sabe cozinhar e tudo mais, a gente sabe qual que é a estrutura, por que ele flutua, né? Porque ele sofreu uma fermentação, ele foi atacado por bactérias que produziram gases que faz ele subir na água. Então o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos é um engenheiro químico aplicado à gastronomia ou à culinária. É muito divertido. E aí você pega um monte de golpes que dão nessa indústria aí. Mas falando desse assunto de alimentação e tudo mais, de atividade física e cuidado de si, há pouco tempo, né, 2 anos, você descobriu que você era portador de uma doença autoimune que não tem cura? Tô falando isso, na verdade foi em janeiro de 2021, então tem um ano só. Foi recente, né? Foi ano passado. Como que você descobriu isso e que mudança que isso trouxe pro teu estilo de vida? Como você tá lutando contra isso? Eu sei que você tem que fazer atividade física todos os dias, né? Porque senão você começa a sentir dores. Essa doença é uma doença que melhora com o movimento e piora com o repouso. Ela se chama espondilite anquilosante e uma das características bem comuns assim de quem tem essa doença é acordar no meio da noite com fisgadas de dor, porque você tá em repouso durante um período prolongado. Não é como cãibra, porque geralmente é na região da sacroiliaca, que é logo ali, perto da sua lombar. É uma inflamação que você tem ali. É o primeiro sinal da espondilite. E aí são pontadas de dor, assim. Parece que não tem como explicar, é de dentro pra fora. Eu falo assim, é dentro do osso. Eu tentando explicar para as pessoas a dor, mas é uma dor muito específica. Mas enfim, eu descobri essa doença depois de 10 anos tendo sintomas dela. É uma doença que ela não é comum em mulheres, ela é mais comum em homens. E eu descobri depois de uma série de exames em que eu finalmente fui até uma reumatologista, porque até então eu tinha ido em vários ortopedistas para ver a questão das minhas dores, né? Dor nas costas, vou no ortopedista e tal. Só que eu nunca tinha sido encaminhada para um reumatologista, não sabia que eu deveria ir até que em 2020, com a pandemia, eu tava muito brava que, por conta de uma doença, a gente tava preso em casa. Então eu meio que declarei o meu ano da saúde. Sabe? Então, doença, você vai me prender em casa? Pois eu vou ser o mais saudável que eu puder. E aí eu comecei a cozinhar em casa, comecei a fazer exercício, comecei a colocar a saúde em primeiro lugar. E aí eu falei, acho que é hora de eu marcar aquele médico que estão me dizendo pra marcar e nunca fui. E aí eu fui, descobri a doença, tive o diagnóstico em janeiro de 2021. E aí com isso, eu acho que virou... Sabe quando você vê o Tetris encaixando? Então veio o meu burnout em 2018. Eu tava insatisfeita com o que eu tava fazendo. Eu achava que a mensagem que eu tava passando não era relevante nem pra mim, nem pra minha audiência. Eu tava sendo guiada só por números. Chegou 2019, eu tive um ano muito maluco, porque eu lancei muito produto. Até uma coisa que você falou que é interessante, né? Pra quem tá influenciador que tá, né, numa rede social, diversificar a sua fonte de renda, eu tive essa ideia e comecei a lançar vários produtos licenciados. Então lancei linha de produto para bebê, logo depois que eu tive minha filha, lancei linha de camiseta,
escova de cabelo, bolsa, linha de cosméticos. E 2019 eu tava com muitos lançamentos engatilhados, foi um ano muito maluco, em que eu viajei muito, fiquei muito estressada. E aí veio 2020 e eu tive que parar. No início de 2021, quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a falar mais ainda de saúde, porque 2020 não fazia sentido eu falar de maquiagem e beleza, né? Era até mal visto. Teve uma época aí que blogueira virou xingamento. Ah, as pessoas morrendo e a blogueira fazendo o look do dia, que absurdo. Mas não, o que a pobre coitada da blogueira ia fazer, cara? É isso que ela sabia, sabe? Eu fiquei tenso nesse período também. 2020, por exemplo, foi um ano em que eu não postei porcaria nenhuma. Eu resolvi me calar, assim, mas também eu tenho a sorte de não precisar depender disso, né? Eu tenho os meus negócios, então beleza, eles estão naquele momento eu tava com os negócios parados, mas tipo, se calar um pouco às vezes é bom também, né, Lu? Pra nós que falamos o tempo inteiro, passar por um período de silêncio faz bem pra você rearranjar os pensamentos e ir pra outros territórios, né? Desculpa. E em 2020, querendo ou não, eu acabei fazendo isso, sabia, Facundo? Porque eu comecei a usar as minhas redes como veículo para levar outras pessoas. Então eu falava com psicólogo, eu falava com pessoas que tinham coisas interessantes a dizer e que eu achava que poderiam ser úteis para minha audiência, porque eu pensava, gente, quem quer saber o batom que eu tô usando? Na época não tinha máscara ainda, depois foi ter máscara. E, tipo, ninguém liga pra isso agora, sabe? A gente tá todo mundo com medo, como que eu posso ajudar as pessoas? Então, eu passei 2020 levando profissionais que pudessem ajudar a minha audiência de alguma forma. Falei muito de saúde mental. É uma coisa que eu sempre falei, assim, claramente eu sou filha de psicóloga. Então foi o ano que eu foquei muito nisso. E aí chegou no final do ano e eu recebi tanta mensagem de pessoas muito agradecidas por esse conteúdo que eu nunca tinha feito. Foi quando eu percebi que eu impactei a vida das pessoas de uma outra maneira. E de uma maneira que pra mim era muito mais significativa, sabe? A pessoa falar que ela teve um ano menos difícil porque depois que ela viu a entrevista com a psicóloga, ela ligou no link que eu coloquei e ela foi buscar uma ajuda que ela precisava. Que da hora. Ou que ela via eu fazendo o exercício físico e eu falando da endorfina, que aquilo me ajudava a não ter um dia tão ruim. E ela começou a fazer em casa também, e aí a família inteira transformou aquilo no momento e isso impactou a vida dela. Então, no final de 2020, eu recebi muitos depoimentos desse tipo e eu comecei... E aí, assim, né, 2020, todo mundo bem louco, né? Ano 1 da pandemia, e eu chorava de emoção. Ajudei as pessoas, cara, isso foi demais, eu quero continuar fazendo isso. Chegou 2021, eu tive o diagnóstico e eu entendi que eu devia continuar falando de saúde. Até porque a saúde virou a minha prioridade número 1. Tudo, para quem tem uma doença autoimune, tudo impacta a doença, né? A alimentação, o exercício, o jeito que dorme, se dorme pouco, se dorme muito. Estresse. O estresse ou não. Total, é tudo gatilho. Só que no fim das contas, isso é gatilho para todo mundo, né? As doenças autoimunes, elas são doenças inflamatórias, mas 70% das doenças que matam todo mundo, né? Doença do coração, câncer, diabetes também são doenças inflamatórias. E a nossa sociedade, o jeito que a gente vive hoje, é doente. A gente vive... tudo é propenso pra gente adoecer. Chegar ali por volta dos 60, 70 anos, vai dar um ruim. Vai dar uma diabetes, vai dar um câncer, vai dar não sei o quê. Você sabe uma coisa E eu comecei a ficar muito... Desculpa, Desculpa, perdão por te interromper. Não. Que você fala às vezes umas coisas tão potentes. Eu falo assim, eu tava pensando, o nosso permanente estado atual é inflamado, né? A gente vive permanentemente em estado de inflamação. Seja ela psicológica Exatamente. ou seja ela física. Porque a gente tá... às vezes tem dias que eu acho que se você tocar na minha pele, eu sinto dor só de toque. Porque eu me sinto em estado de inflamação, ou com o meu humor inflamado, ou com meus sentimentos inflamados, ou com o meu corpo inflamado. Eu acho que essa definição é perfeita. Não. A gente vive em estado de inflamação. A gente vive mesmo em estado de inflamação, até porque se você começa a estudar inflamação, e eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, então eu fui atrás, li 1 bilhão de livros, que dá até uma certa ansiedade quando você tá lendo, que você vê assim, nossa, é literalmente tudo, né? Mas eu comecei a ficar muito revoltada com a maneira que a gente tipo...
não é guiado, né? A gente é moldado, né? A ter um estilo de vida que é doente. Ele é feito pra gente ficar doente. Então a gente se alimenta mal, não dá tempo de fazer exercício, não prioriza exercício, a gente vive estressado, a gente vive cansado, todo mundo pensa que dormir é perda de tempo. E eu fui ficando muito revoltada com isso. Eu falei, gente, isso tá errado, a gente precisa pensar em saúde. Só que quando eu pensava em saúde, eu tinha preguiça. Todo mundo que fala de saúde usa verde musgo e, sabe, cores secas e vamos fazer uma meditação. E isso não me atraía. Eu queria falar de saúde de um jeito que atraísse as pessoas, que fosse divertido e vibrante. E, gente, dá pra ter prazer comendo bem, dá pra ter prazer fazendo exercício. Você só precisa mudar a maneira que você pensa sobre isso e como você age em relação a isso na sua vida. Porque eu fui obrigada a fazer isso e eu vi que é possível. Eu tenho prazer hoje em fazer exercício. E eu era a criança gordinha que botava atestado, sabe? Na educação física. Fugia de academia, pagava academia o ano inteiro, ia um mês e depois fugia. Então essa passou a ser, assim, a minha missão na vida. Eu quero ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar, porque todo mundo se beneficia disso. E o jeito que a gente é moldado a viver tá errado. A gente precisa ter saúde como prioridade e é um absurdo que a nossa prioridade seja qualquer outra coisa que não essa, sabe? Então eu fiquei inflamada, né, falando de... Mas tem que ficar mesmo. Aliás, você falando sobre isso, eu fico pensando, cara, como o sono é a nova fronteira da tecnologia, né? Agora você tem gadgets que te dizem como que teu sono tá. Você tem que dormir com coleiras, você tem que dormir com pulseiras, você tem que dormir com um dispositivo o tempo inteiro falando sobre a qualidade do seu sonho, do seu sono, do seu sonho. Isso virou uma categoria. Os exercícios, eles são intermediados pela tecnologia para saber quantas calorias você gastou. É muito doido, porque os únicos lugares que a gente não tinha de produção, que é o sono, a última fronteira da não produção é o sono. E o sono está inteiro entrecruzado por métricas hoje. Você precisa de um dispositivo para te fazer dormir bem. Você precisa ver no dia seguinte quantas horas de sono você teve para você conseguir. Até o sono, que era o território da não produção, ele foi cruzado pela tecnologia, pelos gadgets, pelo software, pelo hardware, os exercícios físicos, porque você não pode simplesmente puxar ferro, ou correr, ou fazer uma aula de yoga, meditar. Tudo isso está entrecruzado pelos aplicativos que valem bilhões, pelos gadgets que valem, de empresas que valem bilhões, porque todas essas atividades que eram contemplativas, ou para cuidado de saúde mental, ou para bem-estar mental ou saúde, hoje em dia estão cruzadas pelo capitalismo, né? Que sempre a gente acaba voltando no assunto, ou pela produção. É muito doido. Essa reflexão que você trouxe para mim foi muito forte. Lu, deixa eu te falar, a gente tá chegando ao fim do episódio. Eu falo isso muitas vezes, mas é que eu tenho a sorte, porque a Renata tá nos ajudando aqui na curadoria, de encontrar pessoas que são admiráveis como você, e que isso aqui acaba virando uma aula magna. Não tô zoando, pra mim isso aqui é pós-graduação em empreendedorismo, porque eu tô conversando com gente que me permite refletir sobre o que eu faço, traz a vivência, a sua vivência, a sua estética de existência, aquilo que elas fazem nos seus trampos, trazem pra cá. E que no final das contas, isso aqui vai virar, depois de sei lá quantos programas que a gente vai conseguir fazer, até quando o fôlego estiver aqui, isso vai virar uma pós-graduação, porque tem muito insight poderoso. Tem muita coisa que quem está começando agora olha, ouve dessa tua história real, dessa tua história de luta, de condições que você, enfim, descobre no meio da tua jornada, que acabam virando produto. Isso aqui é pós-graduação, e obrigado por você ter sido uma baita de uma professora e ter me ensinado tanto e tá ensinando tanto a tantas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Obrigado mesmo, você é admirável. Imagina! Eu vou te acompanhar ainda. É um prazer estar aqui. Eu vou te acompanhar de longe pelas redes sociais. As pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, né? Onde que quem quiser consumir mais o teu conteúdo, te encontra onde? Pode me seguir no Instagram, @LuTSFerreira, e também seguir o conteúdo de bem-estar da Lui, @LuiClub. Lui escreve Looy. Pode me seguir também no YouTube, Lu Ferreira, no Twitter, Lu Ferreira, no Pinterest, LuTS Ferreira, no TikTok, LuTS Ferreira.
Deixa eu pensar se tem mais alguma. Eu esqueci de alguma. LinkedIn eu ainda não tô escrevendo os textões, mas se eu arrumar um tempo, eu gosto de textão também. Saudades. Quem sabe eu não apareço por lá. Saudade de textão. Obrigado, viu? Cuide-se muito. Imagina. E espero te encontrar pessoalmente em tempos melhores aí no futuro. Eu também. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, esse é o Divã de CNPJ. Como eu acabei de dizer, são aulas que as minhas convidadas, meus convidados me dão aqui. Eu espero que você tenha tirado alguma coisa. Sempre dá pra tirar alguma coisa, especialmente quando você tá falando com gente inteligente e eu tô conversando com cérebros muito afiados. Sempre dá pra tirar alguma coisa do seu negócio. E a gente tem que também desmistificar esse campo do empreendedorismo como se fosse uma coisa que é ler 3 livros de autoajuda e de repente você vai fazer seu primeiro milhão. Tá muito longe disso. A Lu acabou de mostrar que o caminho é árduo, que consome muito do seu tempo, mas que no final das contas, quando ele é de verdade, como no caso dela, ele é profícuo e traz as suas recompensas. Então, até o próximo episódio. Obrigado.